Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Sejam muito bem-vindas ao Empúria Pod Talk Show, o programa oficial das empreendedoras bravas. Me chamo Rossini Fernandes e hoje eu tô com esse time aqui pesadíssimo de mulheres empreendedoras e de diferentes nichos para apresentar o Empúria Pod, que qual é o sentido principal do nosso programa, tá? Só para deixar bem claro até antes de começar. É registrar e eternizar momentos de empreendedoras. Então nós vamos conversar aqui sobre empreendedorismo, mas também muito sobre trajetórias, enfim, do que vai acontecer também. Então quero agradecer demais a presença de vocês. Sou o Rossini Fernandes, sou apresentador. Estou aqui com a Lisley Cunha, uma amiga e apresentadora também. Mais um aqui. E obrigada pelo convite dessa vez. Não estou como host, mas comecei como convidada e estou muito honrada de estar ao seu lado, que é uma pessoa que eu admiro muito e torço muito pro Empúria. Muito obrigado, uma mulher empoderada. E vamos à apresentação aqui das convidadas. Antes de apresentar as convidadas, alô, Miguel Pereira. Olha só, um beijo em vocês. Ó, é uma satisfação enorme ter pessoas aqui, ter empreendedoras representantes de cidades vizinhas e que tem muitos empreendedores também. A gente já recebeu de São Paulo, Salvador, Cabo Frio, agora Miguel Pereira. E é muito bom saber que tem empreendedores ali de grande valor nas cidades que estão mais afastadas, mas que tem muito valor a agregar. De um lado, ela, que é empreendedora e psicóloga, ajuda mulheres a viverem de forma leve e real. Muito obrigado, Carolina Carvalho. De verdade, é um prazer. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial, de bastante troca. E a gente poder, trazer as mulheres fortes que conseguem trilhar o seu caminho sozinhas. Isso é muito importante nos dias de hoje. Obrigada mesmo pelo convite. Nada. E empoderar outras ainda. Com certeza. Não só conseguem trilhar sozinha, como ainda consegue empoderar outras. E do outro lado, ela que é fisioterapeuta por formação e empreendedora por vocação. Pós-graduada em dermatofuncional e terapia intensiva, doutora Imar. Muito obrigado por aceitar. Obrigada. Doutora Imar Oliveira. Eu chamo de doutora, desculpa, tá? Eu tenho esse hábito. Eu sempre vou te chamar de doutora. Pode chamar de Imar também, tá? Posso? Tem essa liberdade? Tem essa Então, liberdade. Tá se sentindo na entrevista de emprego? Tô. Ai, cara, tava doido pra soltar essa parte, cara. Vamos ver se hoje eu vou passar, gente. Não, vai sim. Duas psicólogas aqui. Olha, e com duas Vocês já estão sendo avaliados. Assim. Muito bom, muito bom. Então eu vou começar com a primeira pergunta, que já não é uma psicóloga, que não vai te reprovar, tá? E vai começar com você. Doutora, como foi a sua formação e por que escolheu a fisioterapia e a estética? Nossa. Na verdade, eu não escolhi fisioterapia. Boa. Eu acho que a fisioterapia me escolheu. Tudo na minha vida foi assim, por acaso. Eu queria medicina, não consegui nota média para passar. E foi a minha mãe que falou, olha, por que você não vai por outro caminho? Tenta fazer a fisioterapia e lá dentro você faz uma prova de mudança de curso. E quando eu comecei a fisio, eu me apaixonei. E aí, quando teve essa oportunidade de mudar, eu não quis. Falei, não, eu acho que eu não me vejo como médica, eu me vejo como fisioterapeuta. Porque eu não consigo me ver do outro lado da mesa, prescrevendo e não acompanhando aquela pessoa. E a fisioterapia, eu tinha ali o contato direto com aquelas pessoas, tinha essa troca de histórias, né? Você acompanha o paciente do início até o fim do tratamento. E para mim, aquilo era mais do que profissional, virou uma coisa pessoal. E a parte, assim, eu comecei na fisioterapia, minha especialização, a primeira foi em terapia intensiva. Eu fui para uma área do CTI e até chegar à estética eu passei por todas as áreas da fisioterapia. Caramba. As coisas foram surgindo para mim, os pacientes mesmo que foram me direcionando. Eu comecei atendendo em hospitais aqui no Rio, na parte de terapia intensiva. E eu tive um grande orientador que me fez ser a empreendedora e profissional que eu sou hoje, que ele identificou em mim aquilo que os psicólogos sentiam falta na entrevista de emprego, que era timidez, insegurança, né? E eu estava fazendo aquelas provas para assumir uma terapia intensiva, eles achavam que eu não tinha esse perfil. Então, esse hospital que eu passei não tinha essa entrevista. Então, eu comecei aí
E esse orientador, ele foi me moldando, me tirando da casca, e ele identificou em mim que eu não seria... Eu não ia ser feliz ali dentro daquela instituição, porque eu gostava de fazer coisas que saíam um pouco da caixa, Daquilo. Sim. de protocolos prontos. E aí ele mesmo que me direcionou e falou, por que você não vai para aquela terra onde a sua mãe tem uma casa, tira um ano sabático, vai para Miguel Pereira, experimenta outras coisas, você é muito nova, eu tinha 22, 23 anos, e se não der certo você volta, a porta está aberta para você, porque você é boa aqui. Mas eu acho que você vai ser excelente em outras áreas, onde você vai poder explorar mais a sua capacidade, fazer os cursos que você gosta, que aqui você vai ficar muito presa. E aí eu fui para Miguel Pereira, sem conhecer ninguém, sem ter uma história, sem ser referência de nada. Uma cidade pequena, né? 27 mil habitantes, hoje deve ser um pouquinho mais. E quando eu falava assim nos comércios, tudo bem, prazer, meu nome é Márcia, sou fisioterapeuta, a primeira pergunta era, que legal, uma fisioterapeuta. Você é filha de quem? Eu falava, sou filha do meu pai e da minha mãe. Assim, te respondi tua pergunta. E aí foi do zero, né? Assim, me reinventando e avaliando o que não tem na cidade, porque tinha já alguns ambulatórios de fisioterapia e todos trabalhavam com plano de saúde e eram aqueles atendimentos de plano de saúde, que atende 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, aquele atendimento curto de meia hora e que os pacientes saem, na maioria das vezes, insatisfeitos, né? Então, eu falei, bom, eu não tenho plano, não vou ter como trabalhar com plano, vou começar um atendimento em casa. E eu ia de casa em casa, começou bem, devagarzinho, até que a clientela foi, assim, surgindo, e eu comecei com um espaço bem pequenininho, 20 metros quadrados, com uma escada gigante, que eu pensava, meu Deus, esses pacientes com problema de joelho não vão conseguir subir aqui. Meu Deus. Eles vão chegar com um problema e eu vou ter que resolver esse também. Mas era que dava para pagar, que não tinha nada muito certo. Era R$250 o aluguel, e eu lembro que eu tinha dificuldade, às vezes, algum mês, de fechar aquilo ali, que eu cobrava R$25 a consulta de fisioterapia. Mas começou a dar certo, porque era um atendimento diferenciado, era individual, era personalizado, eu não tinha um tempo estabelecido com aquela pessoa. Alguns pacientes ficavam 1 hora, outros ficavam até 2 horas comigo, se eu sentisse necessidade de fazer mais. Aí isso foi encantando. Então, o encantamento e a diferenciação começou no atendimento. Mas você já foi ali para Miguel Pereira com a ideia de empreender? Não. Eu fui sem saber o que ia acontecer. E o primeiro pensamento foi, eu acho que eu vou estudar para concurso. E vou querer uma coisa fixa. Mas eu não sabia para onde a vida ia me levar. Realmente a fisioterapia te escolheu. A fisioterapia me escolheu. E foi tudo assim, sem programar. Foi muito orgânico. Quanto tempo tem isso, mais ou menos? De formação, 20 anos. Não, dessa época aí. Os 17. Caramba, tem bastante tempo. E o legal é que, assim, entra uma questão no empreendedorismo, a gente sente muita insegurança, né, para empreender. Muito. Mas uma palavra e um gesto do teu coordenador fez com que você impulsionasse e despertasse um olhar que você não tinha. Então, às vezes, assim, a gente tem o desejo e aí falta aquele empurrão, né, que muitos não dão. Muito pelo contrário, tem gente que vai desanimar. Não vai dar certo. Mas tem certeza? Mas é uma cidade pequena. E ele não, ele consegue. Então, assim, a diferença que faz a gente estar em contato com líderes, não só de corpo técnico, mas pessoas que têm esse espírito de liderança, e a gente está próximo dessas pessoas, que de alguma forma ou outra impulsiona, pode não ser naquele momento. Mas você guarda aquela palavra, aquela ideia, e aí não, hoje, acho que agora vai. Até hoje, eu tenho satisfação em falar com ele, dizer que ele é o meu mentor de vida, porque não foi só profissional, né? Sim. Hoje, que eu vivo hoje, o mérito também é dele, né? Foi um grande mentor. E isso que você está falando de pessoas que te apoiam, no início é muito difícil. É muito fácil agora uma pessoa querer entrar no meu meio e falar assim, e aí, vamos junto, vamos fazer uma parceria? Mas lá atrás, ninguém queria arriscar. E eu lembro até que eu tive um momento assim muito, muito difícil quando eu estava começando lá, que tinha uma terapeuta até fazendo um trabalho em grupo que era para empoderar mulheres,
E num desses encontros, ela perguntou qual era o sonho de cada uma. E eu descrevi o que eu vivo hoje para ela. A minha forma de atendimento, o que eu gostaria de proporcionar para o meu paciente, a liberdade de atendimento. E ela virou para mim e falou assim, eu pedi para você descrever um sonho e não algo impossível. Ela me colocou na régua dela. As terapeutas, as psicólogas são... É, gente. Assustador. Mas acho que culturalmente Sim. a gente não é criada para empreender, acreditar na gente. A gente acha que é só o CLT, é só o concurso Que é público. difícil. Então, quando você vai numa cidade interior e tem a intenção de empreender, você é louca. Como Sim. assim? Total. Empreender? E assim, você ouve assim, você vai empreender, mas você não quer trabalhar também? Porque parece que só o CLT traz algo fixo. Pode trazer? Pode. Mas se você empreende com consciência, se você tem condição de construir uma estrutura, por que aquilo não vai dar certo? Por que não? Por conta Mas da... a gente vive, né, nessa caixinha de tem que ser CLT, fazer concurso Não nos público, ensinam isso a correr aí. riscos, né? E culturalmente a nossa sociedade não está pronta para correr Não, riscos. um pouco. E aí é muito mais fácil você ser um CLT ou você ser concursado. Porque de fato não ensinam isso pra gente. E entra muito na questão da segurança, da autonomia. Não ensinam isso pra gente nem enquanto criança, que os pais sempre fazem tudo. E tinha muito aquela cultura. Você é filho de quem? Seu pai e sua mãe deixou o que pra você? São as melhores Né? indicações, Sim. né? São as melhores indicações. Deixaram o que pra você? Você tem um terreno, você tem uma empresa, você vai assumir o negócio dos seus pais. Eu vou você confiar vai... em quem? Exatamente. Então, assim, não ensinam sobre confiança e sobre autonomia. E aí, na hora que você cresce, vira adulto, decide empreender, você fica, tá, literalmente aquele meme, o que eu faço agora? Porque é difícil ter bons mentores, pessoas que inspiram e te ajudam sem qualquer interesse, mas que entendem, que enxergam potencial em você. Então, acho que enxergar potencial, ele vai muito além do que às vezes a gente acha que a gente é, porque às vezes a gente acha uma coisa. Mas se não tem alguém para falar assim, olha, vai sim, Daquele vai empurrão. lá e faz, você não consegue, né? É uma expansão de mentalidade que requer cuidados e vai levar tempo. E Carol, vamos lá. Agora, Carol. Por que a escolha da psicologia? Diferente da Imara, eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Sério? Desde a infância, eu sempre fui aquela que todo mundo queria contar as coisas. E eu sempre tive uma facilidade de guardar segredo. E aí, eu lembro que uma vez, com as amigas na adolescência, eles falaram assim, por que você não faz psicologia? E eu já tinha feito psicologia, eu tinha sido, né, paciente, e eu amava a minha psicóloga. Eu achava que eu era criança, ela tinha um quarto de brinquedo. Então, aquele mundo era muito encantado para mim. Então, eu sempre vi a psicologia como a minha primeira opção. Não pensei em fazer outra coisa. E a psicologia foi me ganhando, porque assim, quando a gente entra na faculdade, a gente vê muita psicologia infantil, a psicanálise, e eu queria tudo diferente. E assim, quando a psicologia eu finalizei, eu falei, agora eu vou para onde? Né? Porque dentro da universidade, você é muito criado ou para ir para a clínica, ou para ser um CLT. Eu falava, não, eu amo ser livre, eu gosto de liberdade, eu gosto de conhecer pessoas, não me vejo, e eu tenho uma coisa de bater carimbo, parece que trabalhar CLT eu vou ficar o dia inteiro carimbando folha, eu sei que não é isso, mas eu me sentia assim. E aí, quando eu terminei a faculdade, fui para Miguel, cidade de interior, o que eu ouvia? Psicólogo é coisa de maluco. Perdão, você não é de Miguel Pereira? Não, eu sou, mas eu me formei numa cidade ao lado. Ah, sim. Aí, quando eu retorno, né, eu ouço primeiro que, assim, eu tenho 13 anos de formada, então lá atrás, psicologia era coisa de maluco. Então, eu ouvia muito, você vai passar fome. Ou de RH. Ou de RH. O terror da doutora Imar. Porque Das antigamente, dinâmicas que todo atrás, mundo tem pavor, né? a galera Mas- não tinha ideia que você ter um terapeuta, você ter um psicólogo era uma necessidade. A galera não Sim. tinha essa ideia. A galera tinha uma ideia de... Eu conheço amigos, tá? Assim, que eu realmente discuto. Amigo meu. Não vou citar nome, mas eu queria citar, tá? Mas porque eu sei. falo pra ele que ele é sem vergonha. Porque eu falo, cara, você ter um psicólogo, você fazer uma terapia, não é questão de uma escolha, cara. É uma necessidade, cara. É uma necessidade, porque eu sei que você precisa, porque você é meu amigo, mas independente de você precisar ou não, você ser um empreendedor, tá sob pressão o tempo todo, enfim, tá tendo oscilação de resultados o tempo todo.
muito, pouco, cobrança e tudo mais. Cara, se você não tem um profissional ali que tá qualificado pra conversar com você, pra te entender, pra saber te puxar de um... Claro que um profissional qualificado, não esses pontos isolados que a gente tá falando, que é a galera que assusta, que é a galera que tira uma ideia louca, mas antigamente eu não via a psicologia como uma coisa necessária e sim como uma coisa pra louco. E tá se mudando isso, né? A pandemia trouxe muito essa mudança de olhar. Mas naquela época, não. Né? E aí, quando eu cheguei em Miguel, eu ouvia que eu ia passar fome. Aí eu falei, ferrou. Aí a minha mãe falou assim, por que você não começa, então, a se cuidar? Vai fazendo um curso de inglês, vai fazendo as coisas. E aí eu comecei a procurar. E aí foi onde Imar entra em minha vida. Falei, já que eu vou me cuidar, vou fazer estética, né? Fui lá, a gente começou a conversar, e aí a minha primeira sócia veio através da Imar. E aí eu abri o meu consultório, a gente começou, e assim, a gente brinca, né? Mas na maca dela, ela esticava aquele papel, a gente fazia conta, tipo assim, quanto você vai cobrar? Tem que aumentar preço. Era a doutora Imar mesmo? Era. Ai, que top, cara. Foi com ela, e aí eu falava, Imar, mas eu não tenho paciente. Ela falava assim, cara, limpa a sala. E ela me dava dica, ó, alguém vai te ligar, você vai falar assim, você não tem esse horário. Mas você não tem ninguém na agenda, né? Aí a pessoa ligava, você tem às 10 horas? Eu falei, não, às 10 eu não tenho. Pode ser às 14? Não tinha uma pessoa na agenda. E aí eu pegava a agenda, ela era desse tamanhozinho, porque não tinha ninguém, então qualquer coisa ia parecer que era muito. E aí eu ia anotando, botava nome fictício, porque eu queria ver aquilo crescer. E hoje, quando eu olho a minha realidade, eu falo, cara, como assim? Porque assim, hoje a geração que tá vindo, tudo é muito mais fácil. Sim. Então assim, você tem experiência? Claro que não. Eu acabei de sair da faculdade. Então eu vim aqui para Copacabana, no São Lucas, e tentando experiência, fui tentando fazer as coisas, mas assim, as pessoas acham que para você ser bom, você precisa ter experiência. E a gente só consegue ter experiência se alguém der uma oportunidade. E não existe a rede social pra você se posicionar Não. ali, enfim. Eu não sei nem como é que era antigamente, assim. Era cartão de visita, que você fazia vários a gente fica cartões. se perguntando isso, né? Como é que os psicólogos, médicos, renomados, eles conseguiam fazer? Porque hoje a gente tem rede social e antigamente era porta a porta. Era boca a no boca, boca a boca, né? Era na paz. Eu acho que até era uma questão muito mais sincera, porque você chegava no consultório da pessoa, você sentava para conversar. Hoje pode ser que tenha isso, mas é raro. Mas as possibilidades são muito maiores do que há 10 anos atrás. Comigo ainda é o boca a boca. Porque o Instagram, lá a gente quase não movimenta. E você vê, a Carol tá falando de uma coisa aqui de quase 10 anos atrás. Então, ela é minha paciente, amiga há 10 anos. E hoje, ela me indica para outras pessoas. Quem vem para mim, na grande maioria, é por indicação de próprios pacientes. Isso pra gente é muito bom, né? É um reconhecimento, de fato, né, do nosso trabalho. O Instagram, ele vira uma vitrine, mas a pessoa não sabe se ela vai ter empatia comigo quando ela chegar lá. Quando já vem por uma indicação de algum amigo, metade do caminho, essa pessoa que indicou para mim, ela já fez. A pessoa já chega disposta a fazer um trabalho comigo ali naquele ambiente. Inclusive a participação de vocês no podcast. Porque quando eu entrei em contato com a Carol não hesitou e falou, olha, tem uma pessoa que eu queria muito que fosse comigo, se for possível. E ela passou. Eu falei, caramba. É que a gente dividiu muita coisa ali, né? No tratamento, assim como eu tive a ajuda de bons mentores, né? E de pessoas que me impulsionaram, eu tenho uma gratidão muito grande e eu tenho... me preenche poder fazer isso para outra pessoa. Então, quando aparece uma pessoa que quer empreender, que está começando, e se eu posso ajudar, eu fico satisfeita em ajudar. Então, eu vi a Carol começando também, e a gente dividiu muitas coisas. Hoje a gente está aqui dividindo, né? E de igual para igual. Assim. Fiz o processo seletivo para ela, né? Ai, sim, você tá vendo? Olha só, a psicóloga se redimindo. Vou perguntar para vocês estão com frio? Não. Estão de boa? Tranquilo. Vamos falar do frio. Dá uma força no ar-condicionado. Galera, aqui é assim, é diretão mesmo. É que tá clima que a gente de veio do aqui. frio, né? Clima de montanha. Clima de montanha. Literalmente. Literalmente. Bem, eu queria saber de vocês se vocês tiveram alguma dificuldade ali na formação de vocês. Olhando por um lado mais social. E, assim, eu vou colocar e eu não sei... Até porque eu não adiantei roteiro pra vocês, justamente pra gente ter essa naturalidade aqui com o público. Se vocês tiveram alguma dificuldade na formação de vocês, e quando eu pergunto isso, já é colocando uma dificuldade social mesmo. Até mesmo por
por serem mulheres, por estarem mais distantes do centro, e aconteceu alguma dificuldade, ou a dificuldade foi só no início mesmo para empreender e tudo mais? Pode... Vamos pela... Vai para a doutora, Não, dificuldade assim, social eu não tive. Nessa fase, eu venho de uma família humilde, simples, mas meus pais foram os primeiros a quebrar o padrão dessa família, né? A conseguir ganhar melhor e modificar ali, dar uma condição financeira melhor para o núcleo deles. Então, no início da nossa infância, eu e meus irmãos, a gente passou por aquelas épocas difíceis, mas nessa época de faculdade, eles já conseguiram dar para a gente ali uma condição melhor de estudo. Não tinha como dar além disso. Então, lá em casa, meus pais sempre falavam, a gente pode até aqui. Aproveita o máximo isso, estude, porque isso, conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Mesmo que você ache que você não vai usar isso hoje, de repente você vai precisar disso no futuro. Então, valoriza o que você tem e corra atrás. Entendeu? Mas estude, leve a sério. Então, eu não tive, graças a Deus, dificuldade nessa época, assim, de crescer profissionalmente. Tive muito incentivo da minha família em relação a isso. As dificuldades vieram depois para empreender mesmo, porque assim como eles quebraram padrão lá, né, neles, na família deles, eu também não tinha nenhum empreendedor na minha família que eu pudesse me espelhar, não tinha ninguém da área da saúde, então era tudo novo, tudo muito diferente. Ninguém podia vir me dar um conselho, assim, olha, começa por aqui que vai dar certo. Porque não tinha autoridade, né? Assim, não tinha, então foi tudo do zero. Então a dificuldade maior foi no empreendimento, até hoje Sim. Empreender é isso, é só lágrima, às vezes riso e todo dia, né? Toda semana você pensa se você está fazendo a coisa certa. Constância. É difícil, mas nesse momento, assim, de estudo, de formação profissional, foi tranquilo, graças a Deus. E você, Carol? Quando eu falo aí de formação, formação na faculdade e tal, e também na formação, como a doutora falou, na formação dos seus clientes, o seu início, eu acredito que é muito importante a gente pontuar, até queria comentar com a Liz. Desculpa a intimidade de chamar de Liz. Agora que eu comecei a chamar de Liz, já era. Pode chamar. É que no início, como vocês comentaram, no início, existe uma resistência muito grande de dar oportunidade para pessoas novas. E quando a gente fala isso no âmbito masculino, já existe uma dificuldade. Mas quando a gente fala isso no âmbito feminino, existe uma dificuldade ainda maior. Isso é dado em números. E daí eu queria saber de vocês que ainda estouram mais uma barreira, porque vocês se formaram, então são novas, né? Então não tem experiência. Depois vocês estão empreendendo, é mais uma dificuldade. Depois vocês serem mulheres, então num país majoritariamente machista ainda, existe mais essa dificuldade. E como é que rompe isso? E aí eu queria saber, vocês ainda estão a 130, 140 quilômetros do Rio? Por média isso. Eu sou psicóloga, gente, assim. Número não é o meu nessa pegada, 1h40. Deve ser mais de 130 quilômetros do centro. 1h40. Aí a gente vê os quilômetros aí. E existe mais essa, né? Que vocês mesmo comentaram, que é uma cidade pequena, onde quebrar esses paradigmas é um pouco mais complicado e tudo mais. Você teve alguma dificuldade? Você já comentou um pouco, mas sabe eu queria que aprofundasse. Sabe o que eu sinto? A gente vive numa sociedade muito machista, isso é óbvio. Mas eu acho que dentro da minha formação como psicóloga, eu vejo uma rivalidade muito grande de profissionais julgando outros profissionais. E a gente fala tanto do machismo, mas eu não sinto mulheres apoiando mulheres, né? Se a gente trouxer para os dias atuais, hoje, quem ataca a maioria das mulheres são outras mulheres. Então, isso você já reconhece seu dever de apoiar outras mulheres. Então, assim, eu acho que por eu ser de uma cidade do interior, a gente não tem essa rivalidade tanto. Mas quando você chega no ambiente, você é olhado assim... Será? Quem é você? Ou então você ouve, será que ela já ficou com alguém dali? Será que o dono da empresa... Não, essas coisas bem chulas. Então, isso sim, eu já ouvi muito. Será que ela não tá ali porque tá andando? Aí você fica assim... Então, eu me sentia muito na obrigação de provar que eu era inteligente, que eu era capaz. E a minha imagem era de uma menina, né? Então, assim, eu já abri a porta, fui atender o paciente. Quando ele viu, ele voltou. Ele falou, mas é essa menina que vai me atender? Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara...
Aí ele saiu. Olha, vale ressaltar que vocês ainda parecem meninas, tá? Obrigada. É. Assim, Imagina 10 anos atrás. olha só. Obrigada pela Sim. menina. Sinto lisonjeada, Sim. mas aí ele voltou e eu falei assim, cara, e agora? E aí foi onde eu comecei a atender criança, porque era muito difícil, né, a mãe não deixar a criança para ser atendida comigo. Então, assim, eu acho que profissionalmente, ser mulher é enfrentar muitas barreiras, porque a gente nunca é boa pelo que a gente é intelectualmente. Ou você é bonita, ou você é conhecida de alguém, mas nunca porque você é capaz. Então, assim, estar numa cidade do interior, isso é muito mais ressaltado. Então, ou você é muito boa e aí te facilita, porque aí todo mundo já sabe, mas os questionamentos, eles vêm muito, né? Ah, ela é careira. Até Ah, hoje, vem. Vem. Né? Eu acho que eu cheguei a te mostrar, né? Eu tive uma pessoa que queria entrar em contato comigo e ele printou a mensagem de uma outra profissional falando Nossa. de mim. E me mandou. Então, assim, e é outra mulher. Então, eu sinto que a gente tem muitas coisas para serem ultrapassadas diante de uma sociedade como um todo, sabe? A gente vê que é difícil, né? O mundo é ainda muito machista, mas a gente tem as rivalidades que para mim não faz sentido algum. Então, hoje a eu gente tem atendo... uma estrutura muito machista, né? A gente vive debaixo de um patriarcado, isso é Sim. inegável. Romper essa barreira é muito difícil, não é da noite pro dia. Assim, a gente tenta diariamente, vamos tentando romper isso, ensinando, empoderando. A palavra empoderar, ela vem no sentido de você entregar à pessoa o que ela pode ser, o que ela deve ser, o que foi roubado dela. E aí entra toda uma história por trás disso. E, infelizmente, a gente vive isso nos dias de hoje, né? Então, assim, só tem poder, glória, quem tem condições financeiras muito boas, ou quem tem alguém muito bom por trás, Uma referência. ou quem tem números para te oferecer, né? Eu passei isso recentemente, o Rossini sabe bem. Você não é muito boa porque você não tem 100 mil seguidores. Espera aí. Você nem me conhece, você nem sabe o trabalho que eu faço. E Que esses métrica comentários é essa, são né? de mulheres com mulheres. É isso que me assusta. Exatamente. E hoje- Mas por quê? Porque mulheres foram criadas Criadas. dessa forma. Para serem rivais. Pra Você se serem- arrumava para outra mulher. Debaixo de um patriarcado. Ou seja, Exato. são vítimas. É real. Eu vendo como homem, e só pra vocês entenderem, pra não parecer uma conversa de maluco, tipo assim, 3 mulheres falando e um homem falando, tipo, ele tá viajando. Eu falo isso, eu levo isso muito a sério, porque eu tenho uma filha de 10 meses, que eu tenho total consciência de que o que eu vou fazer hoje vai resultar na vida dela no futuro. Então, essa conversa aqui não é de alguém que tá querendo só se lançar na internet, até porque eu não sou nem influencer, né? Mas de uma pessoa que quer deixar um legado pra minha filha, pra que ela viva uma fase diferente. E eu tenho certeza que mulheres como vocês que estão aqui pensam nessa mudança. E a mudança começa com o ter movimento. essa mudança, assim, homens como você, né? A gente ter próximo é muito bom, porque a gente já está começando a mudar uma estrutura. Nós fomos criadas também sendo machistas. Então, tem muitas mulheres que são que vivem debaixo daquela estrutura. É culpa delas? É culpa dos pais? Não, gente, é uma questão social. Só que, óbvio, quando nos tornamos adultos, a gente tem que entender que aquele ponto ali precisa ser modificado. E para modificar, eu vou ter que correr atrás disso. Não tem como esperar, olha, pegar pela mão, a gente pega crianças, né? Então, às vezes, não é que seja mais fácil atender crianças, mas a gente consegue mexer ali numa estrutura que, às vezes, no adulto vai demorar um pouquinho mais. Só que também ele tem que se permitir. A partir do momento que ele se permite e começa a se questionar isso, peraí, tem que romper essa barreira aqui, né? E dentro do empreendedorismo a gente vai ver muito isso. Mulheres sofrem muito mais para empreender. O homem empreende é uma glória. Vai todo mundo Não, e na quando inauguração. Você empreende, você ouve assim, É. como assim? Você vai empreender, mas você tem coragem? Como se fosse um grande crime, né? Eu tive o prazer de me formar, sempre trabalhar na minha área e sempre trabalhar para mim. Então, assim, eu sei que eu sou, de alguma forma, alguém fora de uma curva. Mas eu consegui mostrar para as pessoas, e foi onde, em 2018, eu comecei a atender só mulheres, que eu fui mostrando para ela, cara, se você faz bolo, isso pode ser um negócio. Você faz unha, isso é um negócio. Você replicou um pouco do que você recebeu também Com da certeza. doutora Imar. Você Da falou, Imar. caramba, que importante essa E conexão. aí, como é que foi essa virada? Sair das crianças e ir para as mulheres, atendê-las e ir com essa missão de
mostrar os talentos, né, as capacidades e o merecimento delas e ficar no atendimento com o público Chegou feminino. aquele momento, né, que eu olhava e falava, caraca, eu não sou mais feliz aqui. Eu gostava das crianças e romper esse vínculo foi horrível, assim. No dia que eu conversei com os pais, eu vou parar. Foi um chororô, assim, horrível. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Mas eu entendi que a minha missão ali já tinha sido cumprida e eu não me sentia mais realizada. Eu acho que, às vezes, tem pessoas que mudam de profissão. Eu olhei para psicologia e falei, cara, eu não quero mais atender criança. E aí eu comecei a atender mulheres. Aí fez todo sentido, porque eu comecei a ver feridas que existiam em mim, em outras pessoas, que eu consegui arrumar, consertar e evoluir. Então, quando elas chegavam não acreditando no seu potencial, porque parece que quando a gente nasce, a gente já tem um roteiro pronto, né? Você vai estudar, se formar, casar, ter filho e tá ótimo. E várias mulheres não têm esse sonho de ser mãe, de casar, e aí eu falava, cara, é isso. E aí eu comecei a trabalhar autoestima, o empoderamento, que por mais que essa palavra hoje, ela me dói um pouco os ouvidos, de tanto que você ouviu, parece que se torna banal. Ai, você empodera mulheres. Não, eu gero autoconhecimento, eu faço ela entender que ela é capaz de tudo. E aí, foi onde, assim, minha vida deu um giro. Então, assim, hoje, eu olho para os pacientes que eu tenho e falo, caraca, como assim? Eu consegui gente que fazer mulheres ganharem mais que eu. Eu falava, como é que eu conseguia fazer isso? Da onde? Porque as coisas foram acontecendo. E aí entra no que a Aymar falou. Chega um ponto que você não precisa só da internet, porque as pessoas já te indicam. Então, hoje eu tenho 17 pacientes em Belém do Pará. Eu sou do Rio. Eu tenho um paciente em Portugal, nos Estados Unidos. E como que isso aconteceu? Porque uma vai falando com a outra. Então, a gente ouve muito, pô, você só tem 1000 seguidores. Gente, quando que isso foi referência de bom profissional? Que, assim, eu me perdi um pouco nesse mundo. Então, eu acho que a gente, que é de uma geração, a gente está tendo que se adaptar a essa modernidade. E aí, aquilo que nunca foi importante, hoje é. Nossa, mas aí eu vou lá, mas eu só tenho 2.000 seguidores e ele me chamou pro podcast. Gente, às vezes esses 2.000 seguidores valem muito. E são super ativos. É a nossa né? visão. Eu tenho 28 anos, mas eu também penso... Nós vamos falar de idade, né? Ai, não. Vocês são super jovens, poxa, que isso. Eu tenho 28 anos, mas eu sou dessa geração já que tá atualizada, que tá modernizada e tudo mais, mas eu olho de uma forma diferente. Até mesmo as experiências da minha vida foram me provando que essa visão que eu tenho hoje é uma visão que tem escala. Quando a gente montou o Empúria Pod, nós temos aqui algumas convidadas nossas que são bem grandes, assim, que tem muitos seguidores, mais de 100 mil. Mas esse não é o nosso objetivo. Elas só foram convidadas porque elas têm esses 100 e poucos mil, 500 mil, mas elas têm uma história real. Porque o que eu vejo hoje na internet, dessa geração mais nova, é uma geração que trabalha muito forte com entretenimento, ou seja, com prender a sua atenção, prende a atenção, gera o clique, que isso gera o engajamento e gera o número, mas que quando você aprofunda no conteúdo, não tem. Então, quando eu montei esse podcast, eu falei assim, não, primeiro que eu tenho 600 seguidores, então, Rossini, então eu não poderia ir no podcast. Só que eu tenho uma experiência que eu não vou falar aqui agora, mas eu tenho uma experiência, fui com 15 anos, enfim, vivência também, que foi me falando, poxa, se eu contar a minha história para outras pessoas, talvez outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei, pela dificuldade e tudo mais. Então foi criado esse podcast justamente para isso, para trazer histórias reais. E quando hoje eu passo para a equipe, né, que provavelmente foi a Alane que entrou em contato com vocês. A Alane, uma das nossas produtoras, ou a Alane ou a Lorena. E quando eu passo para minha equipe, eu passo com esse direcionamento. Gente, qual é a missão do Empúria Pod? É trazer mensagem real para mulheres. E os homens também assistam, porque é bom, porque é uma sociedade completa melhor, né? Com mais conhecimento. Mas a ideia é não trazer pessoas muito grandes. Porque quando a gente busca pessoas muito grandes, a gente acaba encontrando desculpa. E eu não tô falando que todas são assim, até porque eu tô falando que eu tenho aqui convidadas com mais de 100 mil seguidores. Mas quando a gente coloca na busca pessoas muito grandes, a gente encontra muito lixo. De verdade, me perdoe. Então, quando a gente seleciona
Vamos buscar empreendedoras reais. A maioria que a gente encontra tá na faixa de 500 seguidores, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Porque tá vivendo. Não se importa com a quantidade de seguidores e sim com a qualidade do atendimento e tudo mais. Isso não estou generalizando mais uma vez, tá? Até para não ofender a galera que tem muito seguidor. Mas isso para mim, e acredito que daqui para frente, que já tá virando esse jogo, porque já estão criando muitas formas de comprar seguidores, comprar visualizações. E é fácil, você contrata uma agência de publicidade, de marketing, Solta vai fazer as fotos anúncios. bonitas, um vídeo legal, enfim, isso aí entra dentro do empreendedorismo também. E aí é uma questão que a gente tem que se preocupar muito, eu pelo menos me preocupo, não sei se vocês se preocupam também, com o quanto você investe naquele superficial, e aí quando o cliente chega, ele vai encontrar aquilo? Né? Porque, assim, Pois é. ter uma agenda lotada significa um sucesso? Não, de forma alguma. Significante. Eu fui nessa, tá, gente? Eu me formei em 2019, 2020 veio a pandemia, comecei a atender online, eu tinha uma agenda lotada. 40 pacientes por semana. E aí resultou no quê? Num burnout, óbvio. Não tinha tempo para respirar, para pensar, para nada. Em home office, com uma criança pequena em casa. Aí foi quando eu parei, eu falei, vale a pena ter uma agenda lotada? E hoje em dia tem muito isso. Carol confirma, os psicólogos que ensinam psicólogos a ter agenda lotada. Que ensinam psicólogos a ganhar 20, 30 mil por mês. E aí você tá ali atendendo nos teus R$50, R$80, você fica assim, poxa, gente, quando é que vai chegar a minha vez de ganhar esses 10 mil? Quero essa agenda lotada. E essa agenda lotada resulta num burnout, que depois, para resolver, vai te custar muito mais, com certeza. E não só para psicologia, outros profissionais também, né? Então, ter muitos seguidores, ter uma agenda cheia, ter um feed bonito, virou sinônimo de sucesso. E aí, será que o cliente encontra aquilo tudo mesmo que está sendo exposto? Infelizmente, muitas vezes não. Eu acho que as Fica aquela pessoas mídia estão- por trás. Eu acho que tudo é muito importante, só que eu sinto que os valores mudaram, mas eu acho que vão acabar voltando. Então, hoje as pessoas investem em fotografia, que é importantíssimo, investem num tráfego, numa social media, e após, e a especialização. E aí é onde eu entro muito num conflito meu como profissional. Cara, eu estudo pra caramba, a gente busca conhecimento o tempo todo, a gente está sempre fazendo essa troca. Aí você vê uma pessoa que lê um livro, vende uma mentoria e ganha 10 vezes mais que você. Exatamente. E assim, eu tenho uma coisa que eu sou muito curiosa. E eu compro o curso desse povo, meio doido, pra ver o que vai ser. E as pessoas ficam assim, caraca, A gente você quer mudou saber, minha né? vida, você é maravilhosa. A pessoa só falou, tipo assim, o céu é azul. Aí eu falo, gente, as pessoas Mas estão as pessoas muito estão carentes. Então, assim, eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que trazer essa essência de entender que o número de seguidor não diz o profissional que você é. Um bom ensaio fotográfico não diz o quanto você é qualificada. Busca estar num ambiente qualificado, com pessoas interessantes. Isso qualifica muito mais você. E vai acontecer. Tem pessoas que não estão, né, no Instagram e são milionárias. Exatamente. Então, assim, Tem eu acho que a gente só se tornou posta um pouco foto da refém. rotina, gente. A pessoa tem muito dinheiro e, assim, tem muito sucesso. Não só dinheiro, mas tem sucesso. E ela só posta do dia a dia, comendo, indo pra praia. Tem 100 seguidores, mas do lado de fora é uma pessoa incrível. Né? E eu Um acho que profissional o excelente. podcast, ele veio de uma forma que faz a gente repensar. Então, você conhece o cara lá no Instagram e você vai ver o podcast dele. Você fala, cara, ele é bom. Ele tem conhecimento. Então, você vê no podcast se aquela pessoa é de verdade ou se ela é de mentira. Porque você está tendo uma troca. A pessoa não sabe falar de assunto algum. E lá na internet, ele se vende maravilhoso. Então, assim, eu sou fã. Eu acho que uma das coisas que me fez estar aqui é porque eu sou a pessoa que tô dirigindo, ouvindo. Mas eu sinto que a gente precisa, como empreendedoras, resgatar o ensino, o estudo, a troca, bons parceiros, boas conversas, porque as pessoas estão adoecendo porque elas têm hoje muito comparativo. Nossa, fulana trabalha com tanto e eu tô aqui ainda. Nossa, mas eu tenho... Cada um tem o seu momento. Acho que a pandemia abriu, assim, um leque enorme para a psicologia. Acho que a saúde mental não vai regredir mais. Eu acho que as pessoas entenderam que o físico é tão Sim, importante quanto a mente, mas a gente ainda tem muito para crescer, para lapidar a internet, porque ela é maravilhosa. Se não fosse ela, eu não estaria hoje em Belém, nos Estados Unidos, mas eu tenho que ter base, senão eu não mantenho. Exatamente. Uma ferramenta incrível, né? É uma ferramenta incrível e
já vou avançar para a próxima pergunta e quero, assim, mais uma vez, assim, até fora do protocolo, agradecer a presença de vocês aqui, porque todo episódio, eu tô com um papel aqui e quem acompanhar os episódios vão ver que eu sempre tô anotando. E muito do conhecimento que eu estou adquirindo ainda é sobre uma troca. Então a minha especialização é vendas. O que eu amo fazer é vender. O que eu fiz com vocês foi com a Liz, com o Pedro, com o estúdio. Foi vendas. Foram vendas por um ideal e não só por dinheiro. E a presença de vocês aqui, de todas as nossas convidadas, isso resulta que a minha venda foi bem feita e que as pessoas estão aqui e que isso vai resultar na vida delas. Então, a profissão de psicologia é encontrar o seu resultado é o resultado das pessoas. A fisioterapia, a estética, é o seu resultado das pessoas. E aí você fala, caramba, cara, olha que importância o empreendedorismo tem. Eu não construo para mim, eu construo para outras pessoas. Então eu sou uma ferramenta. Então isso é muito importante e agradeço novamente. Vamos para a doutora Imar. Doutora Imar, conta pra gente, você já deu um spoiler, mas eu vou te perguntar. Conta pra gente qual foi o maior desafio que você já passou em sua carreira. Ai. Maior desafio. Foi lá atrás. Muito cru ainda, né? Foi na época do hospital. Eu tava... Nessa época que eu comentei, que eu estava fazendo estágio em CTI. Primeiro foi um desafio, porque eu queria muito ter experiência. E eu vi ali uma brecha, porque tinha uma seleção que era só prova, né? Eu comentei aqui que eu tinha dificuldade nessas dinâmicas de... Como é que se fala? De grupo? Dinâmica. Com a psicóloga lá eu não passava, porque eu era muito tímida, muito fechada, e aí eu acabava não passando. E nesse hospital que eu passei, foi para uma unidade de terapia intensiva, e eu não tinha experiência nenhuma. Eu nunca tinha entrado no CTI e nunca tinha dado nem a disciplina na faculdade. Então foi assim, vamos passar, né? Passou, vamos fazer, vamos aprender. E aí foi esse mentor que me recebeu, esse grande mestre da minha vida, e eu imagino a sensação dele quando eu falei que eu não tinha experiência nenhuma e que eu ia trabalhar do lado dele. Ele deve ter pensado, meu Deus, o que essa garota veio fazer aqui com essa cara de 16 anos, que não sabe nada, que nunca entrou no CTI. Acabou com a minha vida, né? Vai me atrapalhar, vai atrapalhar meu serviço. E ele realmente, no início, ele tentou fazer de tudo para eu desistir. Mas ele viu que eu fui muito insistente, que eu queria mesmo aprender, e ele começou a me ensinar. E ali, estagiando, mais ou menos com um ano ali, sendo mentorada por ele, eu já estava dominando aquele setor, já dividia o plantão com ele, já estava ajudando ele. E aí, um dia, eu almoçando, veio a chefe do hospital da fisioterapia, sentou na minha frente e perguntou assim, o que você acha de você dar plantão para mim? Eu falei, dá plantão para você? Mas como assim? Eu não sou formada. Ela, não tem problema. Você assina como se fosse eu deixo o meu carimbo com você, que eu quero viajar e eu tenho observado o seu trabalho e eu acho que você dá conta. Você ficaria uma semana aqui dando plantão para mim? Eu pensei assim, gente, isso é um crime, né? Assim, eu não sou formada, mas era uma oportunidade. Se eu dissesse não, quando que essa oportunidade ia aparecer? Então, foi um grande desafio para mim eu ter topado isso e ter dado conta de assumir aqueles plantões ali como a chefe, né, da fisioterapia naquelas unidades intensivas. Então, às vezes, os médicos viam e perguntavam quem é o fisioterapeuta responsável pelo setor. Eu olhava para mim e falava, sou eu. Aí eles olhavam para a enfermagem e elas falavam, é ela, doutor. Eu tinha uma carinha assim de menininha, né? E falava, então tá bom, doutora, então vamos lá, né? Ver o paciente. E ali foi uma mudança de chave, porque eu não me enxergava assim. E ver que aquela chefe, aquela superior, viu em mim, né? E tinham outros profissionais que eu julgava melhores do que eu, que estavam na casa há mais tempo, formados. Por que eu? E por que não? Né? Mas eu não tinha esse por que não. Eu me via ainda muito pequena. Então, quando ela viu em mim, enxergou em mim essa capacidade e esse reconhecimento, eu comecei a olhar para mim de outra forma. Então, assim,
eu acho que eu não sou tão ruim assim, eu acho que eu tenho potencial. Poxa, eu consegui dar conta, eu não matei ninguém. Então, eu acho que eu dei conta. Quantos anos? Ótimo isso? Você- argumento. Eu tava com 22 anos. Caramba, bem. A gente bem fala, novo. bom, não traumatizei Não, ninguém. Então, deu certo. opa, deu certo. Então, eu comecei a ver que, olha, eu acho que eu tô no caminho certo, eu acho que eu não sou tão pequena assim, eu acho que realmente o meu mentor tá certo, tem que sair da caixa, me colocar um pouquinho mais, arriscar mais e começar a ousar. E aí foi que eu comecei a crescer. Gerou um ciúme no hospital, assim, o pessoal que já estava lá, que há muito tempo esperando ser efetivado, acho que viram em mim uma ameaça, uma menina chegando agora, 1 ano de casa, vai passar na minha frente, começaram a fazer alguns boicotes. Esse mentor ele me livrava de algumas situações, e eu acho que foi isso também que ele viu que, olha, uma conversa que a gente teve, ele falou, eu já te livrei de situações que você não sabe. Então, tá muito nova para você se arriscar aqui, vai, experimenta outras coisas, qualquer coisa a porta tá aberta, mas eu acho que você, aqui dentro, o máximo que você vai crescer é onde eu estou hoje. Me mostrou a folha de pagamento e falou, olha aqui, tá aqui, ó, não é tanto assim, pelo que a gente passa, pelo sacrifício que a gente faz. Então, você tem a oportunidade de ser melhor do que eu. Então, vai e busca outra coisa. Se não der certo, você volta. Mas esse foi um grande desafio para mim. E você, Carol? Seu maior desafio? Cara, eu sou péssima com isso, Lembrança. gente. De desafio, qual é seu ídolo? Eu juro. Eu não sei por que eu tenho essa dificuldade. Eu tento pensar, mas eu tenho algumas coisas. Vou te fazer, então, ó, o que não é psicólogo tentando fazer a psicóloga refletir. Né? Eu vou tomar essa liberdade. Esse episódio ele vai ficar de forma vitalícia. Então, quando você assistir ele, você tenta fazer Vou essa relembrar. reflexão. Tenta fazer essa reflexão. É porque, sabe por quê? assim, eu tenho uma forma de ver a vida, acho que é muito diferente. Eu não me apego no que eu tenho que todo dia para mim é um desafio. Mas eu acho que o início sempre vai ser um desafio. Porque tem um estereótipo de você se formar. Eu me formei com 23 anos. Então, a imaturidade, não saber o certo que eu queria, conseguir os primeiros pacientes, que foi por onde eu comecei. Eu não comecei tentando emprego, eu queria tentar conseguir os pacientes, então acho que o maior desafio é esse. E de você entender que, cara, você vai tentar um emprego e você fala assim, mas qual a sua experiência? Eu falo, gente, se ninguém me dá uma, eu não vou ter. Então, o meu maior desafio foi dar aquilo que eu sabia que era muito valioso. Então, eu comecei a trabalhar de graça. Então, eu ia nas escolinhas de futebol da cidade e falava, poxa, eu posso fazer um trabalho com as crianças? E eu fazia. Aí tinha uma instituição que eles acolhiam crianças enquanto os pais trabalhavam. E eu ia para lá e atendia essas crianças. Então, o meu maior desafio foi ter que me vender, sem saber como, porque a gente não aprende como que você se vende. Hoje, eu costumo dizer que a única profissão que existe é vendedor. Porque se você não soubesse vender, desiste, porque você tem que vender você, o seu serviço. Então, é a profissão. Então, assim, como que eu me vendia? E as pessoas te faziam perguntas que você já estava morrendo de vergonha de estar ali. Então, era muito difícil para mim ter que me vender, mostrar que eu era boa, sabendo que a pessoa já estava me olhando assim. Não vou ficar com essa garota. Então, me frustrava, porque eles marcavam a entrevista, você sentava para mostrar o seu serviço, mas você já sabia que ele não queria ficar com você. Então, assim, eu acho que o meu maior desafio foi aprender a me vender. Fazer de um bate-papo uma venda para que você queira ter o meu serviço. Fortalecer uma crença de identidade. Acho que assim, quando a gente entende isso, fortalecer essa crença, eu sou isso. Aí as coisas começam a melhorar. Mas, falando há anos atrás, há anos não, né, gente? 10 anos atrás, não é muito tempo, mas não existia. Como é que alguém ia falar isso? Qual a sua crença, suas crenças de identidade? Está fortalecida? Quais seus valores? Você ficava... Seus sabotadores. Você ficava assim, gente. Então. Não, e a gente ouve muito que psicologia você trabalha por amor. Eu ficava assim, não. E aí, eu acho que esse é o desafio, você entender quanto que custou a sua faculdade, o quanto que você investiu. Então, tem alguma coisa ali Investe, que você né? tem Todo que dia. ter o retorno. Então, assim, eu acho que o maior desafio é a venda. Você saber se vender, você saber driblar aquilo que a pessoa não tá entendendo ainda que é importante. Então, a venda, eu acho que é o maior desafio até hoje, tá? Porque cada pessoa que vai te procurar, você tem que saber se vender de forma diferente.
Eu acredito que esse desafio vai continuar. Eterno. Para mim também. E é muito bom você refletir, assim, eu fiz um bom tempo de terapia e um beijo pra Catarina. E ela me ajudou muito a identificar, né? Uma das coisas que eu aprendi na terapia, que eu não sabia, era identificar minhas fraquezas. E assim, se a gente entender que as nossas fraquezas, ou que... Onde a gente é mais vulnerável, né? Que é nas vendas, porque depende do consentimento do comprador. Se a gente identificar isso, a gente começa a trabalhar nisso. E se a gente trabalha nisso, a gente fica mais forte. Então, eu como vendedor, e eu amo vender, é a minha única profissão, eu amo vender, eu falo que você provar para as pessoas que as pessoas têm que te comprar, é você, na termologia nova, né, que eu não costumo usar muito essas termologias, mas faz muito sentido, é pitch de venda. Ou seja, você tem 1 minuto, 2 minutos para provar que a pessoa precisa do seu serviço para ganhar uma vantagem, para curar de uma dor, enfim, para evoluir nos seus negócios. Então, dentro disso, Carol, continuo com você, qual o público hoje que você tem como principal alvo? Mulheres. De alguma profissão? Não, hoje o meu público são mulheres, normalmente acima, assim, com uns 25, porque eu trabalho, hoje eu também atuo como mentora de outras mulheres que empreendem, então é ali, eu acho que o que eu passei serve de experiência, mas eu não uso apenas isso, eu me baseio na ciência, em dados, e empreender, eu acho que é você entender que você tem que ser curioso eternamente. Que você vai... as pessoas, eu quero empreender para ter tempo para mim. Eu falo, gente, mas quem contou essa mentira? Porque é o que você menos vai ter. Porque você tem que ser, inicialmente, seu marketing, seu financeiro, tudo. E depois as coisas vão acontecendo quando a engrenagem começa. Então, hoje eu não preciso trabalhar tanto a captação de cliente. Só que aí, como eu quero entrar para o lado de uma mentoria, de outras coisas, é como se eu estivesse zerando uma parte e iniciando outra. Então, assim, o meu público é atender mulheres que querem a liberdade financeira, emocional, geográfica. É isso que hoje eu busco trabalhar. E é muito legal porque eu tenho a possibilidade de conhecer histórias incríveis de mulheres que eu não conheceria se eu ficasse só no físico. Eu também tenho essa oportunidade. Aí tem um podcast. Pronto. Pois Já foi pensado. Doutora, qual é o seu principal público hoje? Hoje a gente tem lá uma clínica interdisciplinar, então não se baseia só em mim, né? Eu estou mais na parte da estética, então meu público ainda é mais de mulheres, mas os homens estão vindo com tudo. Esse ano no final do ano passado, a gente teve assim grande quantidade de homens também procurando pela estética, mas a gente tem outros serviços também. A fisioterapia continuou, o Pilates continua, temos robótica, temos outras coisas acontecendo. Então, o público da clínica, ele é bem dividido. Na parte da estética, ainda é mais feminino. E você atua hoje na gestão ou na prática? Na então, atuação? como eu fui crescendo organicamente, né, desse período que eu comecei lá na salinha de 20 metros quadrados, e aí os próprios pacientes, eles foram me chamando a atenção para ir fazendo outras práticas, né? E fui crescendo aos poucos. Hoje em dia, conforme eu fui crescendo, eu fui delegando a função para outros profissionais. Então, eu fui tirando um pouquinho o que era muito centralizado em mim. Eu fui capacitando essas pessoas para poderem assumir esse posto que eu tinha, porque era tudo em cima de mim. O que a Carol falou, eu geria a clínica, eu era secretária, eu era faxineira, eu era tudo ali dentro. Hoje eu estou mais na parte de estética, ainda é comigo, eu sou a mente da estética, mas as mãos já estão indo para outra pessoa, entendeu? A parte operacional, eu já estou capacitando uma outra funcionária para poder assumir isso. E estou na gestão junto com a minha sócia, que entrou na sociedade há 2 anos atrás para cuidar da parte financeira, que é uma parte que eu não dou conta também. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. Então, como foi muito orgânico, eu dei sorte. Né? Foi uma sorte nesses anos de ter dado certo, de ter conseguido expandir, porque eu não sei nada de gestão. Então, a sociedade entrou agora para ela organizar e alavancar, né? Continuar crescendo, senão você... Continuar escalando. Você paralisa. Muito bom. Carol, vamos ao diferencial, né? Esse é um ponto muito bom, e eu sempre gosto de perguntar.
Cita pra gente um diferencial seu hoje. Eu acho que o meu diferencial, ele começou comigo. Eu sempre tratei a psicologia como algo humanizado. Então, esse negócio que a psicologia traz de você ter um distanciamento, comigo nunca funcionou. Óbvio que a dor do meu paciente não vem para mim, mas o meu diferencial é que eu ouço. E como eu sou da abordagem da TCC, ela me proporciona... Pronto, rolou uma identificação. Uma química, eu adoro roxo. Graças a Deus, rolou uma identificação. Rolou. E como eu sou da TCC, eu posso estar mais próxima dessas pessoas. Então, quando alguém já passou por outro profissional, chega pra mim e fala, nossa, mas você pode falar assim? Nossa, mas você traz... Nossa, como isso é legal. Então, assim, uma das coisas, né, que as minhas conversas com a Aymar me trouxe muito é de oferecer o diferente. Então, eu quero ser diferente em tudo, desde a maneira como esse paciente chega para mim, como as minhas mentoradas chegam para mim, a minha forma didática de trabalhar com elas e, assim, sempre trazendo muita a minha base científica. Hoje eu acho que as pessoas vendem muito experiência e o que funcionou para você não vai funcionar para mim. O que deu certo na sua vida não vai dar certo necessariamente no outro. Senão todo mundo ia abrir tudo e ia ter sucesso em tudo. Então, assim, o meu diferencial, primeiro, é ser que eu sou única, né? Ser Sim. eu. E trazer essa abordagem da TCC mesmo, sabe? De ouvir, de ter uma fala diferenciada, de fazer com que a pessoa entenda que eu tô ali para ajudar. Eu não tô ali só para dar o meu ouvido, ela vai falar e ela vai embora, não. Perdão, essa TCC significa? A cognitiva comportamental. A gente Ah, vai tá. lidar muito com as questões de pensamento e comportamento, como um influencia o outro. E fazer a pessoa entender isso já é um grande passo, né, Carol? Porque, assim, você pensa de uma forma e, consequentemente, você age porque você está pensando aquilo. Então, como é que eu consigo modificar o teu pensamento? Eu te auxilio a modificar esse teu pensamento. E a gente vai fazendo diversas técnicas de dessensibilização sistemática, enfim. Mas a parte humanizada de você sentar com a pessoa, às vezes você dá um abraço, você pegar na mão dela, você, não, calma, respira. Tem certeza que você quer falar sobre isso hoje? Então, assim, essa questão humanizada, ela vem muito da cognitiva comportamental. Não é aquela coisa engessada, né? Ah, sua sessão acabou, até semana que vem. Então, isso faz muita diferença e acaba modificando o comportamento do paciente. Quanto mais relaxado ele fica, melhor o processo. Quanto mais tenso ele tiver, vai ser muito complicado. E a Isso um intenção desafio é muito que ele grande. aprenda a lidar com as emoções. A gente não quer ser bengala. Então, a gente não vai ficar ali anos conversando. A TCC ela é uma terapia mais curta. Ela tem começo, meio e fim. Então, a intenção é que o paciente seja seu próprio terapeuta, que ele aprenda a lidar com ele, com os pensamentos. Então, acho que isso, quando você traz isso junto com o estudo, com a sua personalidade, é algo que dá certo. Porque as pessoas primeiro acham que terapia é bate-papo, é uma amiga ouvindo. Não é. Ou um conselho, né? E não é. A gente tem muito protocolo, a gente tem muitas ferramentas que são disponibilizadas para o paciente. E eu uso isso hoje nas imersões, nas mentorias que eu dou, que é a psicologia junto. Então, assim, eu acho que o maior diferencial, com certeza, é a minha abordagem. Com toda Muito bom. certeza. E agora, e aqui vai a nossa indicação para uma nutricionista, tá? Doutora Ana Beatriz Barroso. Olha só, antes até de dar esse anúncio aqui, eu quero falar para vocês, quando a equipe entrou em contato com ela já desde sempre ela foi super solícita e ela perguntou para quem, aí nós mandamos a lista de episódios. E isso me chamou muita atenção, porque nós mandamos a lista de episódios para ela. Ela falou, poxa, eu apoiaria todas. Mas o que eu acho que faz sentido, que eu acredito que faz sentido para mim, é apoiar essas mulheres aqui, porque eu conheço, eu já consumo o trabalho delas, enfim. Então, faz muito sentido. Ela é especializada, ela é nutricionista, né? Ela é especializada em nutrição estética e emagrecimento. Não é apenas uma nutricionista, isso vale ressaltar, e sim uma mãe, esposa e empreendedora. Trouxe toda a sua experiência e vivência de proprietária de uma clínica para otimizar seu atendimento online, que hoje conta com alguns diferenciais interessantíssimos. Sua consulta inclui uma parceria com seu esposo, que é médico especialista em endocrinologia e emagrecimento, tornando essa consultoria ainda mais completa, com acesso ao médico e à Nutri.
Conta também com desafios em grupos, encontros abordando os pilares da nutrição, avaliação de exames bioquímicos, dietas personalizadas, apoio com e-books e receitas low carb e sem glúten. E vale ressaltar que fora do que eu anotei, lendo aqui, né, porque a gente tá lendo esse anúncio até porque ela tem alguns diferenciais e faz muito sentido pra gente divulgar esse serviço, até porque é um serviço que eu consumo também. Nós já estamos em dieta, eu e minha esposa, porque a gente realmente estava se alimentando muito mal e isso já estava dando diferença na hora que eu estava montando os roteiros, enfim, com relação à criação e tudo mais. E a nutrição, ela não tem a ver só com autoestima, e sim com todo o funcionamento do seu corpo, enfim, da sua disposição. Então, vou deixar o QR Code aqui na tela. Doutora Ana Beatriz, muito obrigado por apoiar esse programa. Vai ficar conosco aí de forma vitalícia. Apoiando. E é um prazer poder estar divulgando ela aqui. Esse ano ela está com um filhinho pequeno, ela está voltando aí com uma nova proposta de trabalho e eu acho que vai ser incrível também. E junto com o esposo dela, que é endocrinologista, então vai ser uma parceria boa aí para os pacientes dela. Porque é um médico, né? Traz um diferencial bem Essas são forte. as vantagens da cidade pequena, entendeu? Já foi minha paciente, é da Imar, minha vizinha. E aqui, tá vendo? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa. Já está convidada para o podcast, tá? A produção vai entrar em contato com você, com certeza que faz todo sentido. Já que está no time, por que não? Também quero deixar aqui a nossa indicação para a Bike Corretora, você que tem um seguro, seguro de automóvel, plano de saúde, seguro de vida, QR Code passando na tela, eles são especialistas nisso e eu falo com o maior orgulho porque é da minha irmã, é a corretora da minha irmã, uma empreendedora também, mãe de dos meus 2 sobrinhos, esposa, e tá aí na luta, e junto com meu cunhado, fazem um time muito forte, então ela tem a parte dela, ele tem a parte dele ali, e é muito bom quando você tá numa família assim, que quando você lança um projeto, eu já tenho essa oportunidade também, que muitos não têm, né, de ter uma família ali com a base empreendedora, então converso muito com a minha irmã, ela tem um diferencial que é uma sabedoria, assim, fora do normal, ela me chama ali, ela é mais velha do que eu, então ela me passa essa segurança quando eu preciso e eu converso com ela e ela sempre apoia meus projetos. Então o diferencial deles é redução de custos de forma geral em planos de saúde, seguro de automóvel, seguro de vida, eles são especialistas. E também, para finalizar, a gente avançar aqui para a próxima pergunta, para a próxima dinâmica, já aviso, que é a cereja do bolo, o próximo bloco. Quero deixar a indicação da Teacher Sally, que é a minha professora de inglês. Estamos fortes aí. Ela foi uma patrocinadora do programa, uma convidada do programa e agora é minha professora de inglês. O método dela, o diferencial, 15 níveis em 15 meses. Inglês descomplicado. Já que estamos comunicando para empreendedores, já deixo um recado para você. QR Code na tela. Aulas descomplicadíssimas, tá? 15 Online? minutos, 17 minutos, 18 minutos no máximo. Só para você ter uma ideia, eu assisto as minhas aulas depois que eu monto meus roteiros, 11h30 da noite, meia-noite. E isso, para mim, é o que eu consigo. Uhum. E ela consegue, ele tem reuniões semanais, então consegue me dar essa flexibilização e com uma qualidade assim, 15 níveis e 15 meses. Eu já tô fazendo uma semana, não vou usar agora, na próxima semana, no próximo episódio eu prometo. Eu já vou dar uma ousada aí no inglês, mas me sinto muito confortável e é o que eu consigo. Então ela consegue me curar essa dor, tá? Vou deixar para você que é empreendedor e que precisa dessa flexibilidade aí de tempo e quer estudar inglês, essa indicação do nosso programa. Meninas, é o seguinte. Esse é o momento da dinâmica, é o momento É agora que vem a entrevista da Imar. É o momento que a doutora Imar... Agora que ela vai saber se ela vai ser aprovada. Tava achando que eu tava indo bem até agora. Não, mas eu acho que vai ser fácil, essa. Vou perguntar pra Carol primeiro. Vou começar com a Carol, então. Tá? Não, vou começar com a doutora Imar. Melhor. Vou começar com a doutora Imar, senão ela vai ficar nervosa. Vai ficar mais nervosa ainda. Vamos lá. O que mais inspira a doutora Imar hoje? Não precisa falar das rosas e nem da parede branca. Nem da cadeira. O que me inspira são pessoas. Eu não tenho uma coisa assim única, né? Mas pessoas me inspiram. Eu sou inspirada por histórias e eu acho que é isso que me alimenta na minha profissão. Eu tenho muita troca e cada paciente que vai, eu aprendo muito.
e alguns servem de inspiração. As histórias deles me inspiram. Então, eu fico honrada, né, deles dividirem coisas tão particulares comigo, mas, ao mesmo tempo, é um combustível, sabe? Aquela pessoa tem uma experiência ali que ela ultrapassou, que a jornada do herói, que ela conseguiu vencer. Isso me inspira. Então, não tem uma coisa única. Pô, uma coisa muito forte. Pessoas e são pessoas histórias. muito próximas. Eu me inspiro no meu esposo, eu me inspiro nele. Você pode bom. convidar ele para o seu podcast também. Com certeza. Porque ele também é uma pessoa que teve uma experiência assim, muito simples e hoje continua com essa simplicidade, mas eu vejo ele sendo reconhecido mundialmente pelo trabalho dele, sabe? Então, e mantendo aquela simplicidade, e em todos os lugares do mundo que ele vai, ele é reconhecido. Eu falo assim, gente, isso é fantástico. Ele me inspira também. Então, são pessoas, cada um com um pouquinho. Qual a maior dificuldade da doutora Imara hoje? Dificuldade? Ai, são tantas, né? Ai, dificuldade. Tentar escolher uma que... Já foi mais de dizer não. Já foi muito grande a dificuldade em dizer não. Eu senti que estava em débito, sabe? Hoje eu trabalho mais isso. Ainda tenho um pouco. Então, eu tenho que pensar muito, assim, para dizer um não com base, assim, sem sentir que eu estou ferindo aquela pessoa ou que eu estou me omitindo do que eu poderia fazer. Ainda é uma dificuldadezinha. Ainda Tá sendo incomoda, trabalhada, né? E o que mais orgulha a doutora Imara hoje? Eu me orgulho da minha história. Quando eu olho, assim, para a história da minha família, para onde eu estou e onde eu tenho certeza que eu vou chegar, eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho do que eu construí e do impacto que eu sei que causei em cada vida que eu atendi, porque eu atendi com muito amor. Então, eu me doei muito ali. Eu me dou muito para aquelas pessoas. Então, eu tenho orgulho de estar doando esse meu tempo, de fazer esse acolhimento e de gerar o resultado que essas pessoas esperam. Eu tenho orgulho de mim. Muito bom. E assim, nós também temos orgulho de você e de estarem aqui. Muito obrigado, de verdade. Agora vamos para Carol. É diferente, tá? São diferentes. as Porque eu perguntas. falo, Muito gente, o bom. que eu vou falar agora? Assim, ela acabou com... Não, são diferentes, são diferentes. Começando a dinâmica, então. Quem mais te apoiou na profissão? Pessoa. Ah, minha mãe. Com Mãe? certeza. Caraca, que importante esse apoio. E assim, é muito louco porque ela é funcionária pública, né? Não foi criada para ser independente, né? Naquela época. E ela, eu acho que assim, na minha infância eu já quis ser açougueira. Tudo a Caramba. ver, né? Faz todo sentido. Gente, Açougueira de almas. Gente, mas é sério, assim, Puxa, mas eu abri o meu açougue, entendeu? Meu açougue, ele era no varal da minha mãe, aí eu pendurava as carninhas Ai, que horror. e vendia muito, As assim. moscas. E quando eu esquecia a carne, acontecia isso, ficava cheio de mosca, né? Mas aí eu tinha aquela batedeirinha de criança que a carne passava ali. E eu abri um açougue. Então, assim, desde pequena, eu acho que eu sempre quis empreender. Ser açougueira, cabeleireira, né? Tudo era voltado... Maquiadora. Não, maquiadora eu não quis ser, mas açougueira. Mas já vendeu maquiagem também. Cara, Já vendi maquiagem, Então, assim, a minha mãe, ela nunca disse isso não é pra você. Eu nunca ouvi isso dela. Então, com certeza, foi ela. já desanimou alguma vez? Não. Muito bom. Nunca. Você pensa se o caminho tá certo. Mas desanimar, não. Às vezes você fala assim, cara, eu acho que foi a hora de estar atendendo criança que eu falei, cara, não é mais isso. Mas desanimar... Não da profissão, foi daquele nicho. Do nicho. Sim. Sim. E o que mais te motiva hoje? Me motiva a conhecer pessoas. Eu amo conhecer pessoas, como a Imar falou, né? Conhecer histórias, ter troca. Eu acho que tá aqui não é só o podcast, mas é conhecer vocês. Pode ser que a gente nunca mais se veja, mas a gente teve uma oportunidade aqui de trocar, de saber quem vocês são, vocês conhecerem a gente. Então, conhecer Tem uma pessoas... referência em Miguel Pereira, né?
Agora a gente já tem uma referência. Já podem ir pra lá. Fisioterapeuta. Eu também tenho... Isso me motiva demais. A gente tem isso em comum. Conhecer pessoas. Porque o doutor Elimar comentou, e eu sou da filosofia assim, hoje eu estou gravando podcast aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. E muito provavelmente quando esse podcast for ao ar, eu não vou estar nem aqui no Brasil. Mas o conhecer pessoas é interessante nesse ponto. Porque hoje eu estou conversando com a Carol, com a doutora Imar, com a Liz, aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Só que eu conheço vocês agora. Então eu já tive esse contato com vocês, conheço a história e tudo mais. Então quem sabe a gente não vai estar num outro momento depois, em uma outra situação, conversando de talvez um outro ponto. E isso é o encantador do empreendedorismo. Só abrindo um parêntese nessa questão de conhecer pessoas, eu comecei com publicidade, marketing, atuava com eventos, enfim. Eu fui fazer psicologia porque eu escutei de um coordenador uma vez que eu tinha que ter uma formação para seguir aquele trabalho. E ele falou, faz psicologia para você fazer treinamento, seleção e continuar atuando com a gente. Enfim, se passou. Isso eu tinha 16, 17 anos. Tem 2 semanas atrás, estava numa festa, que não vou falar o nome da festa. Estava numa festa aqui perto até. Eu acompanhei essa Pode festa. contar que aqui a gente guarda segredo. Eu Não vai sair acompanhei. daqui. Quando eu cheguei no evento. Ô, Liz! Eu falei, gente, quem me achou? Eu falei, eu tô vindo aqui quem me achou? Alguém que trabalhou comigo num evento, não sei quando. Outra pessoa que estudou comigo. Outro que fez uma seleção junto com... Enfim. Então, assim, esse diferencial de você conhecer pessoas e ofertar o que você tem para elas, que é o que vocês fazem, né? Muito mais do que o técnico, vocês ofertam quem vocês são. E isso encanta. E a pessoa guarda você para a tua vida, né? Para a vida dela. Ela leva você para... Então, assim, você vê no abraço, você vê no reconhecimento, é uma mensagem, eu torço muito por você. Eu tô numa questão social, devido às chuvas no Rio, todo mundo viu, né? Muitos bairros foram afetados, enfim. E no primeiro momento que eu coloquei, gente, eu preciso de ajuda. E foi muito rápido. Meu telefone não parou, era toda hora. É alguém ligando, é alguém separando doação. Então, assim, é alguém mandando dinheiro. Então, assim, só a confiança da pessoa, assim, toma tanto na tua conta para você comprar. Eu me assusto às vezes. Assim, o quanto você... E aí entra naquela questão, né? Você não tem dinheiro, você não tem pais ricos. Minha mãe, coitada. Enfim, não tem pais ricos, não tem um nome, né? Mas você é você. E isso faz esse diferencial muito grande. E acho que o empreendedorismo tem muito isso. A partir do momento que as pessoas entendem que você oferta aquilo e aquilo é muito bom e aquilo pode facilitar na vida dela em alguma questão, isso muda muito a chave do seu negócio. É saber quem você é realmente. Sou eu. Igual a Carol falou, o melhor, eu sou o melhor. Né? O diferencial maior sou eu. Sou eu, é a forma que eu atendo, que eu me exponho. E a rede, sabe? Eu acho que a rede que a gente faz em conhecer pessoas, eu falo com as minhas pacientes que eu crio a minha rede. Então, assim, se eu tenho uma paciente que precisa de uma advogada, eu dou o contato da minha paciente. Se hoje eu conheço a Liz é psicóloga. Poxa, eu não tenho pra ninguém. Liz, materna, tá? Minha especialização é maternidade. Então, assim, eu acho que conhecer pessoas é isso. É você criar vínculos que você pode sempre estar contribuindo. Então, eu tenho amigas, vai na Imar, cara. Ela é maravilhosa. Por que eu vou indicar uma pessoa que eu nunca vi na vida se eu tenho as pessoas próximas? Então, você assim, vai formando parceiros, isso é legal, né? porque você vai vendo que você contribui na vida do outro de várias formas. Então, assim, hoje eu uso o serviço das minhas pacientes. Porque se elas usam o meu, eu acho que é uma forma muito legal de estar dividindo. Então, assim, eu indico elas para as outras, né? Então, eu tenho paciente que é Nutri e a minha outra paciente está precisando de uma Nutri. Então, bora! E a gente faz sessões juntas. Então, acho que conhecer pessoas é saber que você nunca mais está desamparado de alguma maneira. Tá sempre alguém ali, um contribuindo na vida do outro. Isso é muito legal. Muito bom, de verdade. E estamos chegando ao fim. Eu agradeço demais a participação de vocês e vou pedir para vocês deixarem um recado. As 3. Vocês deixem um recado para aquela câmera, pode ficar bem à vontade. E depois eu vou pedir para a Liz deixar um recado para aquela câmera lá.
Pode ficar à vontade. Olha pra mim, vê se eu sou a pessoa que vai ficar à vontade olhando pra uma câmera. Não, você pode olhar pra onde você quiser. Não precisa. Só não olha pra cadeira e nem pra rosa. Tô brincando, tô com isso na cabeça. Parede. A parede branca, a parede. Tem uma cortina, amiga, atrás. Bem, se você não quiser deixar um recado também, fica bem à vontade, tá? Não quero ser desconfortável. Eu só quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de estar conhecendo vocês, a indicação da Carol também, né, que eu tô aqui através dela. A gente se ajuda, é um grupo, né, que tá o tempo todo se ajudando, de mulheres empreendendo. E é muito bom a gente ter essa oportunidade de contar um pouquinho, né, da nossa história, da nossa trajetória. Que às vezes a gente está tão acostumado com a vida que a gente leva que a gente não consegue perceber assim grande diferencial, mas às vezes para quem está ouvindo é um feedback importante, ajuda em alguma coisa, né? Clareia muito, com certeza. Eu sou, assim, um consumidor de programas de entrevista de forma geral, que nós somos um talk show em formato de podcast, por conta disso, porque eu vejo a vida da outra pessoa, o que aconteceu. E, Carol, se quiser deixar um recado também, fica bem à vontade. Pode ser no mesmo esquema, né? Pode ser. Eu acho que assim, primeiro eu acho que todas as mulheres tinham que acreditar em si, né? Aprender a trabalhar o autoconhecimento, porque a gente não nasce com ele sendo homem ou sendo mulher. Isso é óbvio. E entender que como o podcast é para falar de empreendedorismo, não tem nada mais fascinante do que você empreender. Porque hoje a gente está aqui num sábado, né, onde muitas pessoas estão trabalhando porque a gente empreende. Então, empreender é libertador. Não é como dizem, né? Que você vai ter tempo para tudo. Não é isso, mas é você saber que você pode conquistar coisas, que você pode vir do nada e se tornar uma pessoa extremamente importante para alguém. Você começou o podcast falando que você não é um influenciador. Mas eu vou te dizer que você é. Porque você influencia o seu vizinho, o seu amigo, as pessoas que estão aqui. É porque a gente vê o influenciar como algo muito grande. Sim. E a gente influencia. A Imar me influenciou. Tenho certeza que de alguma maneira eu posso influenciar ela. certeza. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande social. E você influencia as pessoas ao seu redor, como a gente aqui também. E que a gente possa, junto com vocês, com esse podcast, influenciar outras pessoas que vão estar ouvindo e que de repente vai ser a coragem para começar a empreender. E muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui, amei conhecer vocês. Foi maravilhoso. Por nada. Poxa, que isso. Totalmente Bom. lisonjeado. Eu Lígia. quero saber antes da Alice, eu passei na entrevista. Passou, você tá... Não, quem Ela aprova... vai Serei viver. contratada. Quem aprova são as psicólogas. É. Aqui, cara, quem aprova são as Não, psicólogas. Ai, meu a Deus, imagem da tá minha super madrinha de casamento, aprovada. então ela já é... Tá super aprovada. Obrigada, Ali. Só pelo trabalho que Quebrou, você viu? termina. Você deixou É. ela sem trauma, cara. Acabou, né? Rompemos essa aí, tamo barreira. Eu dou o recado também? Sim, manda seu recado, importantíssimo. Bom, é muito importante estar aqui. Eu digo que eu sempre tive muito isso em mim. Eu gosto de pessoas e talentos a gente desenvolve. Então, quando você ajuda as pessoas a desenvolverem esses talentos, eu junto o meu com o seu, com o seu, com o seu, e a gente forma uma rede. Então, o empreendedorismo, para ele fazer dar certo, é busca de redes, é exploração de talentos, é oportunidade de conhecer as pessoas, se permitir conhecer muito além do que tem para oferecer. Porque, como a gente colocou bem aqui, às vezes você tem todos os termos técnicos possíveis, né? Mas, assim, aquela parte de humanizado falta. Então, como bem diz, uma das frases mais clássicas da psicologia, ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, o empreendedorismo é isso, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, de conhecer duas mulheres incríveis, duas profissionais incríveis. Quando for Miguel Pereira, vou tomar um café com vocês. Com certeza. Rosine, muito obrigada. Acho que você inspira muito. Só o fato de você ser um homem e estar abrindo oportunidade de falar sobre empreendedorismo feminino sem julgamentos, já é uma questão de influência muito grande. E sem dúvida você vai influenciar muitas outras pessoas. E que bom poder estar aqui junto com você, fazendo isso. Nada. Gente, obrigado vocês. Peço para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, seguir a gente nas redes sociais, para que essa mensagem ela seja expandida para mais pessoas e para que as pessoas recebam esse conteúdo não só de forma são pessoas famosas e tudo mais, mas sim que entenda a real relevância desse bate-papo aqui para suas vidas. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.